Olá, você conhece o trabalho jornalístico por trás da investigação de um crime? Junto à segurança pública, o jornalista policial fez a cobertura de histórias de violência em tempo real e, em muitos casos, pode ajudar a fazer justiça. Cabe aos jornalistas passar a informação verídica, relatando as histórias com sua perspectiva, mas com cuidado, para que o sensacionalismo não entre em conflito com a verdade. Na prática, a profissão envolve certos riscos para o jornalista, tanto para conseguir as informações, como para acompanhar a ação policial. Em seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie, a jornalista Gabriele Mantovani apresenta a realidade de quem vive esses riscos diariamente. A reportagem Transmídia, por dentro do jornalismo policial, aborda o tema a partir de relatos de profissionais da área. Gabriele é a nossa convidada para o programa de hoje. Eu sou Gabriela Franco e o MAC Entrevista está só começando. Olá, Gabriele, seja bem-vinda ao MAC Entrevista. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Gabi, por ter me convidado, por estar aqui para falar um pouquinho sobre o meu TCC. Foi um marco bem importante na minha vida. Gabriele, o que te levou a escolher o jornalismo policial como tema? Olha, vou falar que foi para sair um pouquinho da minha zona de conforto, que eu sempre falei muito sobre o jornalismo esportivo, principalmente sobre futebol. É uma coisa que é meu hobby, eu amo. Mas eu falei, o TCC tem que ser algo que eu saia do normal, do comum, que eu fiz a faculdade inteira. Então até um coordenador, o Hugo, falou assim, Gabi, vai no policial que você vai se dar bem. E aí acabei escolhendo e foi uma escolha bem marcante na minha vida mesmo. E você já pensou em atuar nessa área? Como a produção do TCC impactou isso? Olha, enquanto eu estava fazendo o TCC, eu pensava muito em sair do esportivo, porque é a área que eu trabalho hoje em dia, e me jogar, no jornalismo policial. Mas, por enquanto, ainda estou no esportivo, mas eu penso sim, mais pra frente, me jogar mais nessa área, de fazer investigação, de cobrir casos, até inclusive no bairro que eu moro, que tem até um Instagram que fala sobre isso, já fui convidado, o pessoal fala, Gabi, vem fazer umas matérias. Então é uma coisa que eu tenho uns planos aí no futuro. Por que você acha importante mostrar o que está por trás desse tipo de trabalho jornalístico? Porque você vê muito mais do que só ali o que mostra na televisão. Eu acho que quando você vai por dentro do jornalismo policial, você consegue ver que nem tudo é aquilo que é mostrado. Muitas vezes a gente vê o jornalista vivendo uma situação, como até mostra no meu TCC, que ele fala que depois eles foram até para um bar, que tanta pressão que tinha no ambiente, e às vezes as pessoas elas olham a reportagem e falam, é só isso, e nem é tão importante assim, mas na verdade é muito mais importante do que a gente pensa e é muito impactante também na nossa vida. E por que o recurso escolhido para o seu trabalho foi o vídeo documentário? Porque eu acredito que com o documentário a gente consegue ver melhor as coisas. Então consegue ver as pessoas falando, consegue ver os jornalistas lá dando o seu depoimento e a gente consegue ver a verdade no olho, consegue ver a verdade na fala, no jeito de falar. A gente que é jornalista, a gente percebe um pouquinho os jeitos da pessoa de falar, se a gente percebe se a pessoa está nervosa, se ela está mais tranquila. Então, eu nesse documentário eu pude perceber que com o vídeo a gente consegue ver muito mais e é muito mais fácil de entender também. Como foi o planejamento visual e estético da reportagem? Planejamento visual e estético. Bom, eu pensei em fazer uma coisa meio suspense, assim. Que de início a gente coloca umas imagens, aí tem a polícia passando. Aí eu falei, vou deixar a pessoa curiosa, Eu quero que a pessoa fique curiosa para continuar assistindo o meu documentário. Então aí as escritas também para ter aquele impacto, falar, nossa, escrita, vamos aí, vamos ver o próximo assunto qual que é. Aí foi caminhando e tudo foi indo mais por uma questão de suspense mesmo, de armas de jornalismo policial, vamos dizer. Uhum. Qual foi a parte mais desafiadora na produção do seu trabalho? Ouvir os depoimentos, porque acabou me chocando muito algumas coisas que eu ouvi. Foi muito marcante ouvir, por exemplo, do jornalista que me deu a entrevista, que ele não foi notificado, mas dele falando as situações de uma criancinha
que ele encontrou as criancinhas mortas numa ocorrência. Então eu ficava, como que, se eu fosse por esse jornalismo, como que eu ia aguentar viver tudo isso? Mas é o trabalho de jornalista, a gente tem que enfrentar e tem que ir para cima. Mas a parte mais desafiadora foi entender esse processo todo, o processo mesmo do jornalismo policial. E durante o seu contato com o Bruno Henrique, que não foi identificado, você teve alguma restrição de perguntas ou de informações? Por que ele decidiu se manter anônimo? Por que ele decidiu se manter? Essa daí você me pegou, vou falar. Mas eu acredito que por ter informações muito chocantes, muito pesadas, que às vezes não são levadas ao ar, ele decidiu ficar de uma forma mais oculta para não ter tanta exposição, vamos dizer. Apesar de ser... O jornalismo policial ele é muito expositivo, mas eu acho que foi uma questão para deixar mais na retranca, sabe? Como diz no jornalismo esportivo. E a gente sabe que o jornalismo investigativo é diferente do policial. De que forma a investigação jornalística ela age em conjunto com a denúncia jornalística? Então, como a investigação ela vai muito a fundo do que o jornalismo, do que acontece no caso, eu acho que acaba pegando aquele pontinho feio que não é mostrado. Então, com essa investigação, eles conseguem mostrar uma parte que geralmente não é mostrada. Foi como eu disse antes, aquela visão que muitas vezes a gente não tem. E com isso, até a Thaís, no documentário, ela fala que ela desvendou até alguns casos, ela conseguiu mostrar algumas partes que não eram mostradas. E aí, eu acho que é um conjunto, sabe? Tudo isso eles se englobam. São modos de fazer o jornalismo, né? Porque tem outros que só mostram o que está ali e é isso aí, acabou. Mas tem outros que vão a fundo e mostram tudo que pode e que não pode ser mostrado, né? E essa intenção estava por trás do seu trabalho também? Tava, 100%. 100%. Mostrar uma coisa que ninguém vê, que ninguém sabia o que era, ninguém nunca tinha visto, né? Que até o sentimento da pessoa que fala sobre isso. E como que as ameaças. Então eu tentei englobar tudo para fazer uma coisa que mostrasse o que nunca é mostrado. E durante o seu processo, o que você aprendeu? Que eu aprendi? Aprendi muitas coisas, principalmente a falar a verdade sempre e não ter medo de denunciar. Então, se tá ali, você não tem que pensar, falar assim, nossa, isso daqui pode, né? Tem que ser, obviamente, pensar no próximo, digo, sem ferir ao próximo. Mas se a coisa é errada, você não pode deixar passar. Entendeu? Você tem que ir se jogar. E foi um aprendizado absurdo, porque eu tive outra visão totalmente de jornalismo. Então eu falo, sempre sair da zona de conforto, melhor coisa que você faz. Gabriele, como foi o processo de criação do documentário no seu começo, assim? Bom, no começo eu vou falar que eu estava meio atrasada, que eu decidi fazer sobre o jornalismo policial um pouquinho ali aos 45 do segundo tempo. Vou contar desde o começo para ser mais impactante, né, para vocês entenderem o porquê que eu saí da zona de conforto. Tava eu lá numa aula, aí eu falei, não, vou fazer sobre torcida organizada, que eu tinha certeza que seria, né, o feeling, a finalização perfeita da minha faculdade. Aí foi como eu havia dito, o Hugo virou e falou assim, Gabi, acho melhor você não fazer sobre isso. Aí eu falei, não, porque eu quero fazer, quero porque quero. Tá bom. Aí tô eu lá escrevendo a pauta, né, que no começo a gente faz a pauta e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, Gabi, você não vai fazer sobre torcida organizada. Eu falei, vou. Não vai. Vou, não vai, não fiz. Aí comecei a falar, o que você acha de eu fazer sobre a vida de um policial? Porque o jornalismo investigativo e policial, eles sempre me chamaram muita atenção. Desde pequena, sempre gostei muito de ver os casos de polícia, sempre assistia junto com o meu pai. Então, era uma coisa que sempre me chamou a atenção, mas eu falei, não vai. Aí eu falei, vou fazer sobre a vida de um policial. Legal, mas precisa ver um policial que vá aceitar te dar dando entrevista, você viver a vida dele. Aí eu falei, vai ser difícil. Eu tenho uns amigos policiais, mas eu acho que eles não vão topar. Aí eu comecei a pesquisar. Falei assim, vou pesquisar os tipos de jornalismo que estão envolvidos com a polícia. Aí o jornalismo policial foi a que eu mais me identifiquei. E eu falei, quando eu falei pro professor Hugo,
Ele falou assim, Gabi, perfeito, vai que é sua. E aí começou. Aí eu fui fazendo, fui pesquisando, fui indo atrás de pessoas. Fui atrás de muitas pessoas, muitas mesmo. E quando eu fui escolhido meu orientador, e aí o Ranieri, que me ajudou bastante também, que eu não tenho que falar, me ajudou a procurar muitas fontes. Eu lembro que eu vinha no Mackenzie só para falar sobre TCC, e a gente ia atrás, e eu fui... Até ocorreram umas coisas meio... Os entrevistados sei lá, não estarem muito interessados em me dar uma entrevista, ou às vezes confundirem as coisas. Mas mas foi mais ou menos o começo do processo aí, e foi indo. E de que forma foi bom você sair um pouco da sua zona de conforto e falar de um tema que você não tinha explorado tanto? É maravilhoso. Eu falo, a melhor coisa que eu fiz foi ter saído da minha zona de conforto, porque você vê outro mundo. Eu sempre estive no mundo do esporte, sempre estive no mundo dentro do estádio, dentro de ginásios, eu sempre estive nesse mundo. E quando você sai disso, você abre os olhos, parece que... Sabe quando criança vê doce? Era eu vendo o jornalismo policial como que ele era feito. Era eu indo, abrindo a minha mente, vendo outro modo de pensar sobre o jornalismo. Ver uma situação, pensar de outra maneira. Tipo, você tem a mesma situação. Quando você sai da sua zona de conforto, você começa a pensar de outro jeito. Pensa dos dois, você tem os dois modos de pensar. Mas você acaba mais, sabe, tendo mais opções para você navegar nesse mar aí. Uhum. Eu te perguntei a parte mais desafiadora e eu queria perguntar qual foi a melhor parte do processo. A melhor parte do processo, eu vou falar que é até engraçado. Eu precisava fazer imagem de cobertura para colocar durante as escritas, no teaser, eu precisava. Aí eu virei para minha mãe e falei, mãe, preciso fazer imagem de polícia. Aí ela, vamos então na rua, a gente vai gravando, vai procurando o carro de polícia eu moro na Moca, pela Moca inteira. Aí vai lá, minha mãe dirigindo o carro dela, eu no banco de trás, quase com o corpo inteiro para fora do vidro, indo gravando as ruas. Aí eu ia, gravava, aí passava carro de polícia, aí passava na frente de delegacia. Aí também uma parte muito legal foi quando um amigo meu, que ele é policial, me falou com o tenente dele e eu consegui entrar dentro do batalhão para gravar as imagens dos carros de polícia saindo, do batalhão em si, das motos, da Rocan, da Força Tática. Então eu falo que essas partes foram as mais divertidas, né? Que aí você vai vendo na polícia, você vai vendo as imagens de cobertura. E aí, na hora que eles saíram, os carros de polícia saíram, eles saíram só por minha causa. Eu me senti importante, né? Eu falei, então eu tô aqui, eles vão fazer bonito. Aí saíram os carros da Força Tática junto a Rocan, aí saíram. Eu falei, nossa, mas que delícia viver isso. Gabi, tem alguma história em particular que marcou o seu processo? A resposta para essa pergunta você vai dar no próximo bloco. O MAC Entrevista volta já. O MAC Entrevista está de volta. Hoje estamos com a jornalista Gabriele Mantovani, autora do trabalho Por Dentro do Jornalismo Policial, resultado do seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Gabi, no último bloco te deixei a pergunta sobre histórias em particular que marcaram o seu processo. Conta um pouco pra gente. Bom, a história que mais me marcou foi, com certeza, a do Bruno Henrique, né? Que é do jornalista que não pode ser identificado, que ele fala que chegou numa casa e viu as criancinhas de macacãozinho branco e mortas no chão.
É algo comum que é visto no jornalismo policial, no jornalismo investigativo, que são situações que a gente se coloca no lugar da pessoa, né? E aí eu acabei até me perguntando, eu falei, meu, como que nessa hora ele conseguiu não deixar a emoção falar mais alto? Como ele não conseguiu afetar tanto, né? E você tem que ter uma cabeça, um direcionamento, vamos dizer assim, muito certo. Depois você pode ter as emoções, depois você pode chorar, você pode fazer o que quiser. Mas no momento você tem que ir pelo certo, vamos dizer assim, de você tentar entender o porquê que aquilo aconteceu. E isso foi muito marcante. Aí todo mundo, até pessoas da minha família, quando viram um documentário, chorando, ouvindo ele falando. Porque se colocavam no lugar e eu falava, gente, não é possível que, né? Ele conseguiu. Mas isso me marcou muito, 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 muito mesmo. E de que forma a emoção age também na denúncia jornalística, na hora de contar uma história? Bom, quando a gente coloca a emoção à frente, às vezes não fica tão... vamos dizer assim, a gente acaba deixando a nossa opinião meio que tomar conta quando a emoção fala mais alto. Eu vejo isso e acho e acredito que seja muito. Mas quando a emoção ela não é envolvida, eu acho que você consegue dar uma visão mais clara das coisas. Quando, por exemplo, a gente fica nervoso com uma certa situação, a gente joga, a gente não pensa antes de falar. Então, eu vejo até pelo caso, por exemplo, da Elise Matsunaga, que a Thaís Nunes ela acabou cobrindo o caso como jornalista investigativa e até idealizou depois o documentário sobre isso. Então, você imagina a cabeça dela, de ter feito tudo isso, ter tentado entender o que aconteceu e procurando provas e conversando com um monte de gente contando mentira e muita gente também falando a verdade. Então, a emoção dela deve ter ficado a milhão, como ela mesma fala. Mas eu acho que se ela colocasse a emoção à frente, o trabalho não teria ficado tão perfeito igual ficou, entendeu? Uhum. Falando na Thaís, que idealizou esse documentário, você se inspirou em algum trabalho ou em algum profissional para a idealização do seu trabalho? Olha, eu não me inspirei, mas conhecendo a Thaís, principalmente, foi uma mulher que me deu muita... foi uma inspiração, mas não para fazer o trabalho, eu digo, mas uma inspiração de pessoa no jornalismo, entendeu? Ela sempre... Ela fala umas coisas e ela age muito pelo certo. Ela vai pelo certo que às vezes a gente não percebe. Ela fala umas coisas que na hora, ela falando até, inclusive na entrevista que eu fiz, tem até um take de eu falando pra ela, falando, meu, nunca tinha parado pra pensar nisso que você tá falando. E ela tem uma visão muito boa do jornalismo, porque ela já trabalhou em diversas áreas também. Então, a Thaís é uma pessoa que ela é uma inspiração no jornalismo investigativo, no jornalismo policial, mas para fazer o trabalho foi sem inspiração mesmo, foi só eu. E no seu trabalho hoje com jornalismo esportivo, de que forma você vê os aprendizados que você teve na idealização do seu TCC? Foi que nem eu disse, de falar sempre a verdade, não importa. Que muita gente acha que no jornalismo esportivo é só você falar sobre um jogo, você falar sobre uma partida de futebol, uma partida de basquete, nisso, mas não é. Tem muita coisa envolvida por dentro do jornalismo esportivo, tanto que quando, por exemplo, um jogador, ele está totalmente desestabilizado dentro de campo. Por quê? Porque tem coisa fora acontecendo, a emoção. Então a gente vai tentar entender o porquê que ele está agindo dessa maneira dentro de campo. Então é muita coisa que envolve. E falar sempre a verdade é uma coisa muito, muito legal dentro do jornalismo esportivo. Porque a gente tenta apurar cada pedacinho mínimo que não é visto. E isso eu aprendi muito no jornalismo policial, no jornalismo investigativo. Que eles... sabe, aquele pedacinho de pano que é visto no canto da casa. Ele é importante para alguma coisa. Ele tem aquele... Sabe, aquele mínimo de importância ele tem. Ele pode ser uma peça-chave, tanto pode ser só mais uma evidência, vamos dizer assim. E o que ajuda a desenvolver essa atenção aos detalhes? O que ajuda a desenvolver? É a prática, né? Você tá sempre tentando, aprendendo cada vez mais as coisas. Quando você vai
cada ano que passa no jornalismo, a gente aprende uma coisa nova. Cada dia que passa, cada segundo a gente aprende uma coisa nova no jornalismo. Então é praticamente aprendizado, é atenção, é você saber que os detalhes eles são importantes, eles não são descartáveis. Então você tá ali, é importante aquilo. Qualquer peça é importante no jornalismo. Qualquer, não importa. Foi o que eu falei. Um pedaço de pano ou até uma pessoa que matou outra pessoa. São peças importantes. O seu trabalho fala muito também sobre os riscos que o jornalista corre ao fazer esse trabalho. O que você acha que mantém um jornalista ativo nisso e atrás do seu propósito? É porque ele gosta. É simplesmente porque ele gosta da profissão dele. Porque, tiveram algumas coisas que eu também não coloquei, mas eles sofrem muitas ameaças. Seja da segurança pública, seja de pessoas envolvidas com tráfico, com tudo. Então, as ameaças, e não é ameaça assim, eu vou te matar. Só falar. Não, é ameaça com carta, é ameaça da família, é carro seguindo, são coisas assim que a gente vê em filme. E a gente fala, isso daí não vai acontecer. Mas acontece. Então, a pessoa tem que gostar muito do que ela faz e ter muita dedicação. E claro, sempre andar com segurança do lado, né? Porque senão aí não dá. Gabi, qual foi o sentimento com a finalização do projeto? Eu vou falar que eu pulava de alegria. Eu cheguei em casa com o projeto pronto, aí eu sentei com a minha mãe e com o meu pai, eu falei, pai, mãe, vamos ver esse projeto junto. Eu não tinha visto ele pronto ainda, o final certinho, né? Vamos dizer, com os cortes. Aí eu parei, eu coloquei na TV da sala, assim, aí ficou quieto, ficou o silêncio. Os minutos do TCC, do vídeo, eu fiquei todo mundo calado. Aí terminou. Aí sabe quando você já quer subir, você já quer pular, você quer gritar, falar, acabou, sabe? Aí a minha mãe olhou pro meu pai, aí os dois começaram a chorar. Aí chorou, aí foi uma alegria muito grande, porque sabe quando você vê, você fala, valeu a pena? Tudo, ficou do jeitinho que eu esperava, ficou, na verdade, além do que eu esperava uma coisa, eu falei, vai ficar, né, meia boca, vamos dizer. Mas não, pra mim ficou muito, muito bom mesmo. Eu tive essa convicção do meu trabalho. E eu chorei, eu pulava. Saí pulando pela casa inteira. Parecia um sapo pulando, era eu. Pela casa inteira, assim. Aí minha mãe, calma, Gabriele, calma. Eu, não, vamos aí, eu vou tirar 10 no TCC. Foi o que eu consegui, mas foi muito gratificante, muito, muito bom. E também eu me senti muito carregada não é carregada, mas eu me senti cheia de conteúdo, vamos dizer. Que a minha cabeça estava muito mais evoluída em certas situações, que eu olhava as pessoas falando e falava, nossa, eu aprendi muito com isso e eu aprendi total. Eu era uma Gabriele antes do meu TCC, agora eu sou outra Gabriele depois do meu TCC. Então é bem legal. Justamente porque você foi atrás de um conhecimento que não tinha explorado antes. Isso, com certeza. E eu nunca tive um contato tão próximo, né? Então eu fui tudo na marra, assim. Porque se eu fosse fazer sobre o jornalismo esportivo, eu tinha tudo na minha mão. Eu conheço muita gente no jornalismo esportivo. Então se eu quisesse falar com fulano e ciclano, eu ia correr atrás e conseguiria. Ia ser difícil também, mas não ia ser tão difícil igual foi do jornalismo policial. Que eu tive que ir atrás, mandei e-mail, mandei mensagem no Facebook, mandava mensagem no LinkedIn, mandava em todos os meios de comunicação. Muitas vezes eu era ignorada, nem ligavam pra mim. E aí eu tive que também mudar o meu Instagram pra ser um Instagram profissional, que antigamente não era, né? Mas depois aí eu mudei pra ser profissional pra conseguir ir atrás, pra mensagem chegar pra pessoa. Porque às vezes a pessoa era muito famosa e não chegava. Aí quando eu respondia, tá, vamos ver. Vamos, é isso. Então eu aprendi também a lidar com as fontes. Que é uma coisa muito legal, você saber lidar com as pessoas. Você não pode chegar e falar, como se a pessoa fosse qualquer uma. Ninguém é qualquer um, todo mundo tem a sua importância. Então você tem que tratar a pessoa com a sua devida importância. Não pode também você se rebaixar, mas você tem que ser igual, entendeu? Você tem que tratar ela conforme ela, né? Conforme você acha que ela tem que ser ali. Obviamente sempre tem que ser bem. Mas também não pode tratar a pessoa mal, você não pode tratar a pessoa com indiferença. Se ela não quer... Não é assim. Você tem que ir atrás e vai e persiste, porque aí vai sair. Isso é o jornalismo, pra mim, né? Acho que encontrar fontes é, ao mesmo tempo, a parte mais difícil e a
parte mais importante do trabalho jornalístico. Com certeza, se não fossem minhas fontes, eu não teria nada no meu trabalho, não absolutamente nada. E eu consegui fontes legais, fontes importantes, que me mostraram também marcos, né, importantes. Até o Mauro Dias, o delegado que eu entrevistei, ele fez o caso da Elise Matsunaga também. E depois ele me contando, nos bastidores, ele me contava as coisas e eu ficava em choque. Vou falar pra você que eu entrei e eu fiquei, não é possível, sabe? Me mostrando as coisas e eu, tá bom, né? Mas aí... E o Mauro Dias, ele também era uma peça muito importante. A Thaís também, todos, na verdade. O Nonato, todos, não tenho o que falar. Então, as minhas fontes, eu dei muita sorte mesmo de conseguir falar. E falando um pouco da apresentação do seu trabalho, como foi o dia de apresentar? Eu não dormi nada à noite, foi bem... Fiquei muito nervosa, porque você fala, se eles não gostarem, eu não vou me formar, né? Você já fica pensando um monte de coisa. Mas quando eu chegar lá é totalmente diferente. Eu fiz o meu teaser, preparei meu videozinho, aí mostrei, fui apresentando, aí até meus pais também. Meus pais são meus fiéis escudeiros, eles sempre estão comigo. Aí ele fui apresentando, fui falando. É que na hora você tem que se jogar, você tem que falar. Você fala tudo o que você aprendeu. Se eles te fizerem as perguntas, você vai. Se você não sabe a pergunta, você fala, ai, professor, isso daí eu não lembro. Mas você tem que estar 100% preparada. Você tem que saber cada detalhezinho do seu trabalho. Mas foi bem legal, foi muito importante também esse dia. Foi um dos dias mais felizes também. Meus amigos foram, a gente também saiu pulando pelo Mackenzie inteiro. Então, mas é um dia bem legal e você tem que ficar calmo, mas com aquela ansiedadezinha no coração que você fala, é agora. Uhum. O seu trabalho ele foi dividido também em uma parte escrita. O processo da parte escrita, de que forma ele foi diferente do processo da criação do vídeo? Vou ser bem sincera, eu preferi 1000 vezes fazer os vídeos porque eu não gosto tanto, assim, né, da parte escrita. Mas foi um desafio pra mim. Fazer tantas páginas e escrever tanto, porque eu nunca tive esse costume na escrita, né? Porque no jornalismo cada um tem mais a sua área, tem que saber tudo no geral, mas tem a sua área específica, e a minha sempre foi vídeo, sempre. E aí foi uma dificuldade, e aí o Ranieri, meu orientador, ele falava, Gabi, vai que você consegue, vai que você consegue. Aí me dava dica, e eu pensava, fiquei noites escrevendo meu TCC, mas noites, que eu falava... Será que eu vou acabar isso? Quando você acha que não vai acabar? Mas no final deu tudo certo, aí consegui fazer as páginas e foi tudo bem. Uhum. Gabi, para finalizar, qual dica você daria para quem está começando a pensar no TCC agora? Corram atrás o quanto antes, não deixa tudo para a última hora, porque é sempre... Parece clichê, parece frase de professor, mas é verdade. Quando você deixa tudo para a última hora, seu TCC não fica do jeito que você queria. E não tem medo de se arriscar, se arrisca, foi o que eu falei, sai da sua zona de conforto, melhor coisa do mundo, você está acostumado a fazer uma coisa, vai para outra. Às vezes você pensa que vai ficar ruim, mas não vai sempre ficar melhor, porque você vai além do seu limite, vamos dizer assim. Mas ouçam os seus orientadores, virem amigos dos seus orientadores, porque professor, além de tudo, ele vai ser seu amigo, ele quer só te ajudar e quer te ver bem. Então ele sempre vai fazer o máximo e ouve o que ele está falando, porque o que ele está falando vai acontecer. Mas fiquem tranquilos que o TCC não é tão assustador que nem pensam. Ele é demorado, é chatinho de fazer, mas depois vale tudo a pena. Gabi, muito obrigada por ter conversado com a gente, aberto seu processo para inspirar quem está vendo também. Imagina, Gabi, eu que agradeço você por ter me convidado aqui para poder falar um pouquinho, né, sobre o meu TCC, que foi um marco muito importante na minha vida, foi uma realização. Só muito obrigada e não desistam aí, continuem firmes e fortes que vai dar tudo certo no final. E falando nisso, muito obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Infelizmente, o programa está chegando ao fim, mas se você quer rever este ou outros episódios do nosso programa, acesse o canal da TV Mackenzie no YouTube. Até o próximo programa e tchau!